Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos lá. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu querido irmão e amigo Daniel, que hoje vive na ponte Rio-Nova York, na ponte aérea Rio-Nova York, mas que sempre encontra um tempo para falar com a gente, né? Discutir alguns assuntos relacionados ao Evangelho com a gente. O Daniel me fez uma observação em relação ao último vídeo que eu fiz, falando sobre aquela ideia do adventista de que somente os adventistas serão acusados de serem os culpados pelas mazelas do mundo e serão perseguidos e mortos, né? O adventista tem essa ideia, né, de que será a única igreja perseguida, os únicos que serão martirizados. Aí o Daniel entrou em contato comigo e fez essa observação, né? Ou seja, faltou naquele meu vídeo eu afirmar algo que eu já afirmei em outras ocasiões. Que seria o quê? A igreja cristã, e quando eu digo igreja cristã, eu não estou me referindo especificamente a uma denominação cristã, já está sendo perseguida nos dias de hoje. Já há martírios nos dias de hoje. Daniel me apresentou um ministério chamado Portas Abertas. Depois você procura na internet, o ministério Portas Abertas. E no link do ministério há algumas informações, alguns números que precisam ser divulgados para que você tenha uma noção de como o adventismo ele é equivocado, ele é exclusivista, ele é egocêntrico, né? Ele procura puxar a brasa para sua sardinha, falando num português bem popular, que todo mundo entende. Como o adventismo é mentiroso, né? Em querer afirmar que só eles serão perseguidos, isso por ocasião do surgimento da besta, do tal decreto dominical, só eles serão martirizados, né, por guardarem o sábado. E aí a gente é obrigado a apresentar alguns números que dão conta de que a igreja cristã, ou seja, os cristãos, sejam evangélicos ou católicos, seja dessa ou daquela matiz religiosa ou orientação teológica, os cristãos já estão sendo perseguidos e mortos. Olha só os seguintes números apontados pelo Ministério Portas Abertas. Mais de 5.600 cristãos foram mortos por causa da fé. Mais de 5.200 cristãos sequestrados ou desaparecidos. Mais de 29.400 cristãos vítimas de violência física e mental. Estes números encontram sua realidade especialmente no continente africano e também nos países onde a religião predominante é o Islã. Então, meus queridos irmãos, percebam que essa coisa da igreja adventista se colocar como a grande vítima, né, do planeta Terra, aquela que será vitimada, que será falsamente acusada e perseguida. Isso é uma potoca, isso é uma falácia, né, proveniente desse ufanismo, dessa arrogância, desse exclusivismo adventista do sétimo dia. O assunto que me traz aqui não é esse. Estava assistindo a um vídeo de um pastor de um ministério apologético, né? Eu não vou falar contra a pessoa desse pastor, não vou citar o nome dele, porque não estou aqui para julgá-lo, fazer juízo de valor sobre ele. Pelo contrário, ainda que eu saiba que ele afirme coisas antibíblicas, né, eu tenho que reconhecer que Deus pode salvá-lo, pode salvar todos que pensam como ele, né? Eu, pelo menos, tenho essa ideia, como calvinista, de que Deus pode
Como disse próprio Jesus em Mateus, capítulo 3. Deixa eu ir lá, eu já estou com o Evangelho de Mateus aberto aqui. Eu posso, ao contrário do que esse pastor diz, acreditar que, assim como diz Mateus, capítulo 3, versículo 9, são palavras de João Batista. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Deus é tão poderoso e ao mesmo tempo tão misericordioso, tão gracioso, que pode fazer filhos de Abraão das próprias pedras. Então Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, sobre quem Ele quer. Não? E esse pastor não admite coisas assim, por conta de alguns absurdos teológicos que ele fala. Por exemplo, ele fala contra, não contra, mas ele fala em favor da existência de um livre-arbítrio e diz o seguinte: contra a livre-agência, ele vai dizer o seguinte: o que os calvinistas dizem acerca da livre-agência é um erro, porque, segundo esse pastor, a livre-agência vem do livre-arbítrio. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como aqueles que ignoram um determinado assunto são os que mais querem falar sobre o assunto que ignoram. É impressionante. Impressionante. Falar que a livre-agência, que é o conceito aceito e proposto pelos cristãos reformados como sendo o conceito e o princípio que realmente existe, né, em favor de um livre-arbítrio, dizendo que livre-agência provém do livre-arbítrio, decorre do livre-arbítrio, vem do livre-arbítrio. É uma ignorância tão tremenda, é um patetismo teológico, né? Patetismo é boa. Vamos lá. Eu já falei muito sobre esse tema, eu não pretendo ficar me demorando muito sobre esse tema aqui não, mas vamos lá. Veja, eu não estou falando para esse pastor não, tá? Porque não adianta dar murro em ponta de faca não. Até porque não sou eu que convenço, não sou eu que persuado, é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que tem que convencer, que tem que persuadir. Por que o Espírito Santo tem que convencer e persuadir? Justamente porque não pode haver livre-arbítrio. Porque se alguém é persuadido, né, e convencido por outro, já não há livre-arbítrio, né? Já não há livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio existiria. É só olhar o dicionário. É só olhar o dicionário. Você que é um defensor do livre-arbítrio, olhe o seu dicionário. Busque o sentido, o significado da expressão livre-arbítrio no seu dicionário. Vou ler de novo. Possibilidade de decidir, escolher, em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Portanto, quando eu sou convencido ou persuadido a agir de um modo diferente, a pensar de um modo diferente de mim mesmo, significa o quê? Que quando eu aceito, né, este objeto do convencimento, este algo que me chegou através de um convencimento ou persuasão de outro, quando eu aceito isso é uma evidência, ou seja, a maior evidência de que aquilo que eu farei a partir de então, a partir de ser convencido ou persuadido por outro, né, já não decorre de mim mesmo, da minha própria vontade. Portanto, já não é livre-arbítrio. Houve o quê? Um condicionamento, houve um motivo, uma causa determinante, provenientes de outro, que me convenceu a fazer algo ou a pensar algo diferente daquilo que eu mesmo pensava.
Então, se há isso, não pode haver livre-arbítrio, né? Então, vamos lá. Por que não? Você viu na própria definição de livre-arbítrio do dicionário da língua portuguesa. Decisões e escolhas procedentes da própria vontade. Da própria vontade. E a própria vontade tem que estar isenta de condicionamento, motivo ou causa determinante. Quem age assim? Quem que age assim? Quem que toma decisões ou faz uma escolha com base na própria vontade, independente de qualquer condicionamento, de qualquer motivo ou de qualquer causa determinante? Quem é que age assim? Quem? Não se assuste se você chegar à conclusão de que ninguém age assim. Não se assuste, porque é isso mesmo. Logo, livre-arbítrio é algo inexistente, inclusive do ponto de vista bíblico, que é o que nos interessa aqui. Vamos lá. Aí eu sou obrigado a dizer, contra esse pastor arminianíssimo, do fio do cabelo até o dedão do pé, que a principal diferença entre os conceitos de livre-arbítrio e livre agência é que, para haver livre-arbítrio, conforme foi mencionado aqui pelo significado no dicionário, as decisões e escolhas teriam que ser tomadas com base na própria vontade, não podendo haver nenhum condicionamento, motivo ou causa determinante fora do próprio sujeito. Ao passo que na livre agência, as decisões e escolhas são baseadas exatamente nesses 3 critérios: condicionamento, motivo ou causa determinante. O que possibilita ao sujeito ser determinado por qualquer força ou poder fora dele. O livre-arbítrio jamais, olha isso aqui, ó. O livre-arbítrio jamais poderá dizer: eu posso não pecar. Enfatizo. O livre-arbítrio jamais poderá dizer: eu posso não pecar. Porque todo indivíduo humano está sob a lei do pecado. A Bíblia afirma isso? Vamos à Bíblia? 1 Romanos, capítulo 3, verso 9. Presta atenção. Presta atenção nisso que eu estou afirmando. Especialmente para você que ainda é arminiano, que pensa que livre-arbítrio é algo bíblico, algo sério, que deve ser levado em consideração. O livre-arbítrio jamais poderá dizer: eu posso não pecar. Olha as razões pelas quais o livre-arbítrio jamais poderá dizer isso: eu posso não pecar. Romanos 3, 9. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, veja, esse todos aqui é sem exceção. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado. O pecado está aqui, você está aqui. Significa que você é determinado pelo pecado. Você está sob o pecado. Outro texto bíblico, para você não dizer que a gente está trabalhando em cima de textos desconexos dos seus respectivos contextos. Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente... Veja, quem está falando isso aqui é alguém que já foi convertido, tá? Já foi convertido. Mas ele vai falar algo sobre o seu corpo, seu soma e os seus melins, que são os membros. Soma, corpo, no grego. Melins, membros, no grego. Ele vai falar algo acerca do seu corpo, dos seus melins, membros, que é algo real ainda na vida do convertido. Então, olha,
Mas vejo nos meus membros, melins, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, porque ele já é um ser convertido, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, nos meus melins. Há nos meus melins, no meu corpo, uma lei, um princípio, uma força, um poder, que ele chama aqui de lei do pecado. Então, o meu corpo, os meus melins, não podem agir contra esta lei, porque é esta lei que determina as ações do corpo e dos melins. Veja, ele está falando no sentido de haver um conflito, porque ele já é um ser convertido. Quem está falando é Paulo, acerca de si mesmo. E quando ele fala de si mesmo, de sua própria realidade, já como homem convertido, ele está falando de uma realidade de todo cristão convertido. Porque Paulo, ele é o grande paradigma da fé, o grande paradigma de todos os crentes. Um dia eu vou trabalhar esse assunto aqui, que é o tema de uma tese que eu estava elaborando para terminar o meu curso teológico, que eu fui obrigado a parar por falta disso aqui. Mas isso não é o ponto aqui. Não vou continuar, não vou fazer, pronto, acabou. Então vamos voltar ao assunto aqui. Olha, vou repetir o texto. Mas vejo nos meus membros, olha, alguém convertido falando, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você é cristão? Crente, crê no livre-arbítrio? Pois olha aqui, você jamais poderá dizer, eu posso não pecar. Por que você não pode dizer isso? Porque o seu corpo, os seus membros, é prisioneiro da lei do pecado. Prisioneiro. Como é que um prisioneiro da lei do pecado pode dizer, com ufanismo, arrogância e prepotências antibíblicas, dizer o seguinte, eu posso não pecar, porque eu tenho livre-arbítrio? Como é que você pode dizer isso? Diante desses textos que eu mostrei até agora. Tem mais. Por que o livre-arbítrio jamais poderá dizer, eu posso não pecar? Além desses dois textos que nós já lemos em Romanos. Romanos 11, 32. Romanos 11, 32 diz assim, porque Deus encerrou todos quem? Todos quem? Judeus e gentios, sem exceção. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos, judeus e gentios. Esse todos, judeus e gentios aqui, a quem Deus pretende demonstrar a sua misericórdia, evidentemente não é um todos absoluto, diferente daquele todos, aquele primeiro todos. Porque nós sabemos que Deus vai aplicar sua misericórdia, a sua graça eletiva e predestinacionista sobre os seus eleitos. E aí não adianta o arminiano vir aqui, tripudiar e querer dar uma de gostosão, não. Nós estamos falando do livre-arbítrio. Como todos, judeus e gentios, sem exceção, estão debaixo da desobediência, ou seja, debaixo do pecado, porque Deus encerrou todos na desobediência, como é que você pode, com o seu suposto livre-arbítrio, afirmar, eu posso não pecar? Me fala, o detentor do livre-arbítrio, o defensor do livre-arbítrio, o mais sábio do que todo mundo quando fala de livre-arbítrio para detonar nós calvinistas, para ficar zombando do pastor Augusto Nicodemos, que é um dos cabeções, um dos homens de Deus mais respeitados desse país. Fica curtindo com Augustus Nicodemos como se Augustus Nicodemos fosse um qualquer. Como se Augustus Nicodemos fosse um cara como eu. Eu não sou nada, eu não tenho título nenhum, eu não tenho credencial nenhuma. Mas eu posso, assim como o apóstolo Paulo fazia, eu posso afirmar o seguinte, o que consta em 2 Coríntios 3,5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós.
Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Eu posso dizer que a minha capacidade intelectiva, a minha capacidade de ler a Bíblia e entendê-la conforme a própria Bíblia e não conforme a orientação teológica calvinista, ou arminiana, ou pelagiana, vem de Deus. A minha capacidade vem de Deus. Eu posso dizer isso. Eu posso dizer isso. Você que defende o livre-arbítrio vai dizer o quê? Se a sua capacidade de entender a palavra de Deus vem de você mesmo, então você é um ser único em todo o universo. Porque a Bíblia está dizendo, todos estão debaixo do pecado, Deus encerrou todos na desobediência, judeus e gregos, sem exceção. E existe, ainda que na pessoa do convertido, existe uma lei do pecado que está onde? Arraigada onde? No corpo, nos membros, que o torna prisioneiro da lei do pecado. Como é que você, que é prisioneiro da lei do pecado, ainda que você seja cristão, ainda que defenda o livre-arbítrio, como é que você pode falar de livre-arbítrio? Você pode dizer que possui livre-arbítrio porque você pode afirmar, eu posso não pecar? Hã? Eu conheci algumas pessoas que já me disseram isso. Eu não peco mais. E eu tive que dizer. Eu tive que dizer para essas pessoas. Você sabe que você está mentindo. Você e Deus sabem que você está mentindo. Você está mentindo. O livre-arbítrio, você que pensa possuir o livre-arbítrio, jamais poderá dizer, eu posso não pecar. Por que não? Porque você está debaixo do pecado. E se você dizer, não, eu já sou um convertido. Romanos 7, 23. Leia todo o capítulo 7 de Romanos para saber se há uma possibilidade de haver livre-arbítrio. Se você pode dizer, porque possui livre-arbítrio, eu posso não pecar. Leia Romanos 7 e depois de ler Romanos 7, você ainda continuar afirmando, eu posso não pecar, você é um mentiroso, você é um hipócrita, você é um fingido, você é um falso crente. Falso. Nunca foi verdadeiro. Você está sob as garras do diabo, se disser isso. Isso eu afirmo com base na palavra de Deus. Por quê? Porque eu sou calvinista, estou agora contra todos os arminianos, ou contra pelagianos, ou contra os adventistas? Não. Porque a minha capacidade de ler um texto bíblico e entendê-lo de conformidade com a própria Bíblia vem de Deus. Não estou interessado em fazer defesa do calvinismo, da teologia reformada, embora eu, no que diz respeito ao evangelho, à salvação, seja com muita alegria, muita satisfação. Eu sou calvinista. Mas eu não estou aqui em nome do calvinismo. Eu não estou aqui em nome da teologia reformada. Eu estou aqui em nome da palavra de Deus. Não estou defendendo igreja X, igreja Y. Estou aqui falando da palavra de Deus. Estou afirmando aquilo que a palavra de Deus afirma. Então responda para mim, você que possui livre-arbítrio, você que diz possuir o livre-arbítrio. Você pode afirmar com convicção, com base bíblica, com base na palavra de Deus, você pode afirmar, olha, a palavra está aberta aqui diante de você. Ou seja, a palavra aberta de Deus está testemunhando. Você pode dizer... Você que possui o livre-arbítrio, que diz possuir o livre-arbítrio, você pode dizer com todas as letras, com convicção santa, eu posso não pecar? Você pode dizer? A palavra está aqui, ó, servindo como testemunha. Ela pode ser a seu favor e pode ser contra você. Você que vai decidir. Com seu livre-arbítrio. Você pode dizer, eu posso não pecar? Porque se você afirmar que possui livre-arbítrio e pode afirmar, portanto, que pode não pecar, eu afirmo com base na palavra de Deus que você é mentiroso. Você é mentiroso. Gálatas 3:22 é outro texto que eu gostaria de ler. Gálatas 3:22. Diz assim o texto. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante o livre-arbítrio, em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem.
A Escritura encerrou tudo sob o pecado, meu irmão. Eu estou falando para você que diz possuir o livre-arbítrio. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Como é que seres encerrados pelo próprio Deus, sob o pecado, podem afirmar ou poderão afirmar, com base no seu suposto livre-arbítrio, que eu posso não pecar? Hã? Quem de vocês? Quem de vocês? Veja, por que eu estou rindo aqui? Por que eu estou com essa minha cara cínica aqui agora, sarcástica? Porque esse pastorzinho, ele é muito sarcástico. Ele é muito sarcástico. Ele pensa ser o suprassumo da defesa do livre-arbítrio aqui no Brasil. Chegou até a escrever um livro contra o calvinismo. E fala algumas bobagens tão tremendas. Dentre elas, a de que o calvinista ele é orientado pelas decisões do Sínodo de Dort, que não concedeu lugar ao arminianismo para sua defesa. Ora bolas, o sínodo, ele foi estabelecido para analisar os 5 pontos do arminianismo. Como é que o arminianismo não teve lugar de fala se os 5 pontos do arminianismo foram tratados um por um, ipsis literis ali no Sínodo de Dort? Deixa de ser sabichão. Deixa de querer ser o sabichão. Eu não estou nem citando o seu nome, porque eu não estou fazendo juízo de valor de você não, ô pastor. Para mim, na minha modesta opinião, que pode estar errada, pode. Não estou falando que está, mas pode. Você é um homem de Deus. Você é um pai de família honesto. Você é um bom chefe de família, um bom cidadão. Pode ser um bom pastor na sua igreja. Em outras áreas, você é um bom apologeta. Então, veja, não estou fazendo juízo de valor de você. Por isso que nem estou citando o seu nome. Mas eu sei que você está me vendo agora. Eu sei que você está me vendo agora. Mas você é um ignorante e fala sobre aquilo que você não sabe. Ou então, sabe, mas faz questão de distorcer por defender uma orientação teológica, como o arminianismo. E vem falar contra Augustus Nicodemos com essa sua cara cínica, debochada, sarcástica. Quando foi que Augustus Nicodemos deixou de admitir que quem milita no arminianismo pode ser salvo? Quando foi que ele falou essa bobagem? Quando foi? Bom, se e somente se ele falou essa bobagem, ele estava errado. É simples assim. Você acha que eu vou ficar defendendo Augustus Nicodemos aqui, ou defendendo Hernandes Dias Lopes, ou Franklin Ferreira, ou Jonas Madureira, Mauro Meister, Hermes Steinmaia e outros grandes teólogos reformados do Brasil, simplesmente porque eu sou reformado, sou calvinista? Você acha que eu vou ficar defendendo o erro? Eu não vou passar pano para calvinista, jamais vou passar pano para calvinista quando eles estiverem, na minha modesta opinião e de acordo com a Bíblia, eles estiverem errados. Não vou passar pano para calvinista coisíssima nenhuma. Assim como eu vou sempre me posicionar contra os pressupostos arminianos, especialmente no que diz respeito à questão do livre-arbítrio. Então vamos lá. Afirmar que a livre agência decorre do livre-arbítrio, porque é o que você afirmou, não é, ô pastor? Você afirmou numa entrevista que você concedeu a um podcast no YouTube. Afirmar que a livre agência decorre do livre-arbítrio é afirmar uma contradição, pois o que determina ou caracteriza a livre agência é justamente o que não pode determinar o livre-arbítrio. A livre agência poderá sempre tomar decisões e fazer escolhas condicionadas, motivadas ou causadas por elementos constituintes de uma dimensão pecaminosa dentro da qual está. O livre-arbítrio jamais existirá em tal dimensão. Portanto, afirmar que o sujeito
pode não pecar, porque possui o livre-arbítrio, é afirmar algo inexistente ou impossível. Impossível. Fala para mim, pastor, como é que você, com seu suposto livre-arbítrio, poderá afirmar alguma vez na vida, eu posso não pecar? Como? Mateus 7,11. Mateus 7,11. Jesus diz assim: ora, se vós que são maus. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vocês são maus. Vocês quem, cara pálida? Vocês, seres humanos. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo aqui. Ou você quer contradizer, ou você quer dizer que a minha interpretação aqui está equivocada, o pastor, o defensor do livre-arbítrio, o sabichão do livre-arbítrio. Você quer dizer? Você quer dizer que a minha interpretação aqui está errada? Quando Jesus diz que vocês que são maus, ele não está fazendo uma afirmação absoluta acerca da humanidade? Ou você acha que é forçação de barra de mim, calvinista? Contra o livre-arbítrio, em defesa da livre-agência. Em Marcos, capítulo 7, Jesus disse: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Veja, o que sai. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, olha, os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, tô cansando, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. O pastor defensor do livre-arbítrio. Todos estes males vêm de onde? Vêm de dentro. Jesus citou alguma coisa boa aqui nessa imensa lista de coisas que vêm de dentro? Citou alguma coisa boa? Citou. Alguma coisa boa pode vir de alguém que é essencialmente mau, como disse Jesus? Uma árvore má pode produzir maus frutos? Não foi isso que Jesus questionou? Jesus afirmou o contrário, não é? Árvore má produz o quê? Frutos maus. Simples assim. Como é que uma árvore má pode produzir bons frutos por causa de um suposto livre-arbítrio? Me fala, ô pastor. Me fala aí, se não sabe chão, você não entende tudo de livre-arbítrio contra nós calvinistas? O profeta Oséias, no capítulo 13, verso 9, diz assim: a sua ruína, ó Israel, vem de você. Não é exatamente sobre isso que Jesus fala aqui nos evangelhos? Mateus, em Marcos. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Me fala. Paulo em Gálatas diz, Gálatas 5,19, as obras da carne são conhecidas. E são. Vamos ver se há alguma coisinha na carne que possa ao menos chegar perto de uma evidência, ainda que frágil, sobre a existência de um livre-arbítrio, que pode se decidir para o bem. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria,
feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Do livre-arbítrio sai isso aqui, ó. Do suposto livre-arbítrio só sai isso aqui. Essa grande e enorme lista de males. Por que mesmo? Porque nós somos, disse Jesus, nós seres humanos somos essencialmente maus. E Paulo, enquanto um ser convertido que já era, ele escreve em Romanos 7 o seguinte, olha, eu vejo nos meus membros, no meu corpo, uma lei que me torna prisioneiro do pecado. Ela é contra a lei da minha mente, que já é uma mente convertida pelo Senhor. Né? Mas o meu corpo, os meus membros, eu encontro nele uma lei, a lei do pecado que me torna prisioneiro. Prisioneiro. Prisioneiro do que mesmo? Do pecado. Então, pastor, eu vou encerrar esse vídeo perguntando a você, com seu suposto livre-arbítrio, você pode dizer, porque você afirma possuir o livre-arbítrio, você pode dizer, eu posso não pecar? Você pode dizer? Com convicção santa, bíblica, você pode dizer que pode não pecar? Hein? Pode? Você pode dizer isso, pastor? Já que você possui o livre-arbítrio? Pode dizer isso? Responda. Mas não responda para mim, não. Responda para a sua audiência, no seu canal apologético. Responda. Olha, eu só estou falando nesse tom com você porque você é muito sarcástico, você é cínico, você é debochador, você é debochado. Só estou falando nesse tom com você porque você é debochado, você é muito debochado. E com os debochados eu vou ser debochado também. Eu sou desse jeito. Se você não quiser responder a pergunta para mim, responda para a sua membresia. Mas antes leia esses textos que eu acabei de citar aqui agora, na Palavra de Deus. Inclusive esse aqui, ó, de Eclesiastes, capítulo 7. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Perceba que Eclesiastes está falando sobre justo. Não está falando do ímpio. Eclesiastes, então, aqui, o autor de Eclesiastes, ele seria contra o livre-arbítrio, por quê? Porque ele está admitindo que ele não pode afirmar o seguinte, ele não pode afirmar, eu posso não pecar. O autor de Eclesiastes não poderia dizer isso. Eu posso não pecar, com base num suposto livre-arbítrio. Então, meu irmão, e agora eu vou falar sério, não me dirigindo ao pastor, eu vou falar para você que está me assistindo agora, com ódio no coração, por não aceitar aquilo que a palavra diz. Não é o que eu estou falando, não, é o que a palavra está dizendo. Pare e pense, meu irmão, minha irmã, arminianos. Responda para si mesmo, com honestidade, diante da palavra de Deus aberta diante de você. Porque você acredita possuir o livre-arbítrio, você pode afirmar então, eu posso não pecar? Porque se você disser isso, se você disser que sim, você é um mentiroso. Você não fala de acordo com a palavra de Deus. Você é um falso crente. Você é um falso discípulo de Jesus. Você não está de acordo com a palavra. Você está errado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.